mas eu queria fazer hoje uma reflexão menos do embate diário que temos aqui e mais de uma questão que é motivo de embate, quer dizer, uma ou duas questões que são motivos de embate nesse momento aqui na casa e que eu gostaria de me referir a elas, procurando colaborar para um conhecimento melhor dessas matérias, né, para que haja também uma apreciação mais adequada ou mais informada até por parte daqueles que nos veem. O Brasil vive hoje uma batalha ideológica em torno de dois temas que decidirão o nosso futuro: a responsabilidade fiscal e a educação. As proposições em torno das quais se dá essa disputa são a PEC do teto, que nós devemos estar votando aqui em primeiro turno até o final do mês, e a medida provisória da reforma curricular. O Brasil não pode hesitar nessa bifurcação. Não pode. Deve optar pelo desenvolvimento e pela justiça e repelir o atraso e os privilégios. Nós somos uma ampla coalizão a favor da responsabilidade fiscal hoje nesta Casa e na Câmara dos Deputados também, sustentada e impulsionada por uma opinião pública que nas eleições municipais deu um cartão vermelho aos demagogos e aos patrimonialistas. De outro lado estão os bolsões dos derrotados nas urnas, os órfãos do lulopetismo, essa amálgama de irresponsáveis e cleptocratas que depredou o Estado brasileiro, as instituições, as estatais, os fundos de pensão e tudo que encontrou pela frente, jogando o país numa crise como nunca antes vista neste país. Além da destruição, o defunto reinado petista fez germinar um corporativismo que se espalhou insidiosamente pelo Estado e ganhou tal força que hoje quer asfixiar o próprio hospedeiro. O corporativismo hoje é uma ameaça à preservação do próprio Estado. Digo a quem ainda não acordou: o que ocorreu no Rio de Janeiro, o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, se não servir de alerta, certamente servirá como epitáfio. O Brasil foi capturado pelas burocracias públicas. E agora essa captura não é mais metafórica. As forças do atraso invadem e tomam para si escolas e prédios públicos. Os municípios e os estados quebraram sob peso de demandas corporativas insaciáveis e infinitas. A união para não quebrar ou para não ressuscitar a inflação só tem como caminho o enfrentamento corajoso a este corporativismo destruidor e desafiador. Aliás, quero destacar a decisão do presidente do Senado de criar uma comissão, e eu espero estar nessa comissão, para estabelecer um teto definitivo e real, não é, para salários que não se justificam e que transcendem fortemente o teto estabelecido hoje e, infelizmente, não respeitado. O corporativismo transformou a sociedade em serviçal e refém do Estado. Fez o contrário. Isso não pode continuar. Temos de inverter essa equação. É o Estado que tem que submeter a sociedade e servir a sociedade. Esse princípio óbvio tem que ser restabelecido. Não vai ser fácil. O PEC do teto é um primeiro passo indispensável para essa reconstrução do Brasil. A eles se seguirão outros, né? Temos aí a reforma da Previdência, é inevitável. O Rio de janeiro, presidente, tem como previsão para o ano que vem caixa suficiente para pagar 7 salários. São 15, pelo menos. 13º, 12, mais 13º, férias. De onde sairão outros 8 novas folhas para o Rio de Janeiro ano que vem? E já agora, nesse final de ano, uma dificuldade enorme de fazer
o pagamento da folha e do 13º e de fornecedores essenciais, como os fornecedores de remédios. A PEC, como eu digo, não é suficiente, mas é preciso que ela cumpra o seu papel de adequar os gastos do Estado à capacidade de pagamento de impostos da sociedade. Não é possível corrigir nosso déficit público com aumento de impostos. Os impostos que a sociedade já paga são bem além da média para um país de desenvolvimento médio como o Brasil. Se nós aqui tentarmos substituir as políticas de austeridade, os cortes que precisam ser feitos, por outro procedimento, entre eles o de aumentar impostos, nós vamos receber cartão vermelho da sociedade. A sociedade já mostrou que é capaz de mobilizar pelas redes sociais, em atos públicos, democraticamente, mas com muita clareza quanto ao que quer dizer. Chega de impostos, chega de novos recursos que continuarão sendo mal administrados. Os que existem precisam ser bem administrados. Nós temos que ajustar, presidente, pela despesa, pelo corte das despesas. É preciso sermos seletivos. As despesas que devem ser cortadas são aquelas que beneficiam aqueles que menos precisam. As despesas que beneficiam os mais pobres e os mais vulneráveis devem ser preservadas, despesas e investimentos. E é possível fazer isso, até como forma de mostrar um compromisso efetivo com uma sociedade mais justa e solidária, que é algo que todo político gosta de enfatizar. Nós temos que corrigir fontes de injustiça, como o nosso atual sistema previdenciário. Hoje, o sistema previdenciário do Brasil privilegia o setor público e todos aqueles do setor público que recebem melhor e conseguem se aposentar mais cedo. A sociedade sustenta a aposentadoria integral do setor público. A aposentadoria do INSS, ainda que com alguns desequilíbrios e, sobretudo, com uma idade muito, para as condições de hoje, uma idade que precisa ser compatibilizada para dar sustentabilidade ao INSS e, portanto, ser levada a 65 anos, como idade piso para a aposentadoria, a aposentadoria, o sistema do INSS não faz o déficit que faz o sistema de aposentadoria do setor público, que beneficia muito menos gente, mas com aposentadorias privilegiadas. Os mais pobres começam a trabalhar mais cedo, não conseguem juntar tempo de serviço formal, continuam se aposentando mais velhos. Estão todos no INSS. As aposentadorias precoces são um privilégio do setor público e dos setores mais bem remunerados. Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de aposentadorias na faixa dos 50 anos. 49, 51, 52. Nas condições que vivemos hoje, em que a expectativa de vida vai cada vez mais se aproximando dos 80 anos, não há sistema de aposentadoria capaz de sustentar essas aposentadorias tão precoces. Quem diz que é contra o fim das aposentadorias precoces porque está protegendo os mais pobres, está mentindo. Está, na verdade, mantendo ou querendo manter um sistema de castas e privilégios. Não vamos recuar da reforma da Previdência. Não vamos adiá-la. Para o Brasil ter futuro, o nosso injusto sistema de previdência tem de ir para o passado. E não só na Previdência que o Estado brasileiro mostra um Robin Hood às avessas, tirando dos pobres para dar aos mais ricos. Robin Hood às avessas, não é dos ricos para os pobres, é dos pobres para os ricos. Como foi dito na audiência pública na terça-feira agora, na Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, os aumentos concedidos aos servidores nos últimos 10 anos anularam todo o efeito redistributivo do Bolsa Família.
quero insistir nisso. Os aumentos concedidos aos servidores nos últimos 10 anos anularam todo o efeito redistributivo do Bolsa Família. O que o Estado deu com uma mão pequena, regirou com uma mão grande. Temos também de desfazer o mito de que a má prestação de serviços públicos é decorrente da falta de recursos. Senão, não viríamos dezenas, centenas, logo queremos almejar milhares de prefeituras, de municípios, não é? Em que, com os recursos per capita semelhantes a de outros com má gestão, conseguem produzir bons resultados. Eu quero, inclusive, destacar aqui que, no caso do PSDB, os 4 prefeitos de capitais do nosso partido, Tu Vigílio em Manaus, Zenaldo Coutinho em Belém, o nosso prefeito de Teresina, o Firmino, reeleito pela 4ª vez em primeiro turno, e também o nosso prefeito de Maceió, todos eles, o Palmeira, todos eles reeleitos, porque certamente fizeram gestões de qualidade, de prestação de serviços que atendem aos interesses da população. Os salários do setor público cresceram exponencialmente nos últimos anos. A bonança toda dos primeiros 10 anos desse século, as commodities, os recursos adicionais, foram dilapidados pelo lulopetismo em diferentes ações, muitas delas predatórias, indicando uma péssima gestão pública, que é uma marca característica deles. A oposição finge hoje estar preocupada com a qualidade da saúde e da educação, espalhando mentiras cotidianamente, ontem, anteontem, sobre a PEC do teto, sobre os investimentos em educação e saúde, que não vão ser reduzidos, ao contrário, na saúde haverá uma base muito maior do que esse ano para ter o reajuste equivalente à inflação desse ano de 7%. Nós devemos ter o ano que vem, adicionalmente na saúde pública no Brasil, 22 bilhões de recursos a mais, que é muito mais do que os 7% sobre 100 bilhões, que mudou o piso de 13,2% para 15% do orçamento destinado à saúde. E na educação o piso está lá de 18%. Se quisermos colocar mais recursos, inclusive poderemos fazê-lo, é uma decisão soberana do Congresso na elaboração do orçamento, retirando recursos de outras áreas e atribuindo à saúde e à educação. Nós temos aqui agora um desafio na área da educação. Durante décadas, a oposição apoiou muitas vezes greves irresponsáveis e intermináveis, greves questionadas até por aqueles que fazem oposição a nós hoje, fizeram alguns anos atrás também, e de alguma forma se sentiram identificados com o lulopetismo. Mas eles também questionaram essas greves. Agora eles estão assolando os nossos jovens a prejudicar seu próprio futuro, invadindo escolas, impedindo a maioria de seguir estudando. O pretexto é o governo ter eliminado a obrigação dos alunos terem que acompanhar compulsoriamente 13 diferentes disciplinas. Vai ver que é por causa do número, 13. Eles queriam que se mantivesse. Nenhuma disciplina será extinta, apenas algumas passaram a ser optativas. Nunca o aumento da liberdade foi pretexto para a revolta. Essa é mais uma peça do museu de grandes novidades desse lulopetismo. Devem tirar sua pele de cordeiro. A população acordou e não cai mais nesse conto do vigário do lulopetismo. Eu tenho dito aqui, senhor presidente, que senadores petistas, senadoras, falam dessa tribuna e, na realidade, exercitam uma espécie de solilóquio. Eles falam com eles mesmos, porque a população que assiste a TV Senado, que nos vê em algum outro meio de comunicação, já sabe que do lado deles é o quanto pior, melhor, todo o tempo. Afastados do poder, tendo recebido nas urnas um evidente repúdio da população, eles agora pregam o pior, sempre o pior, mas não vão impedir que nós continuemos a avançar. Nesse caso de educação,
eles sequer querem discutir o conteúdo da proposta. Todo o tempo reitera o propósito de discutir, associado à negação total dessa mudança na educação. No caso, eles querem que, através de fechamento de escolas, através de ocupação, patentear uma rebeldia que seria de todos os jovens contra essa reforma. Não, não é verdade. Nós temos uma inversão de significados e valores promovidos por esses órfãos da Dilma e do lulopetismo. A oposição continua recitando sua cantilena de que a PEC penaliza o povo porque supostamente não reduziria o custo da dívida. Ora, quem fez explodir a dívida pública no Brasil foi exatamente o governo da Dilma. O governo da Dilma conseguiu, em 2 anos, 14, 15, 16, aumentar quase 20% da dívida pública no Brasil, que tinha uma média de 40%, 45%, 42%, e foi para 60%, 65%. Se não tivéssemos adotado essa PEC do teto, essa dívida se tornaria provavelmente incontrolável. Pior, com toda a dívida que fez, multiplicou o número de desempregados. E foi agora. E continuam os desempregados, continuam infelizmente aumentando o número de desempregados. O Brasil perdeu toda a credibilidade do ponto de vista do investidor. O poder público, o governo, não tem capacidade nenhuma de investimento, exaurido pela quebradeira que eles promoveram. Então, é preciso atrair confiança, credibilidade, mostrar que nós seremos capazes de acertar as nossas contas e de fazer uma boa gestão no nosso país. E essa é a condição de voltar a credibilidade, voltar o investimento e voltar o emprego que nós tanto queremos. Quero terminar, senhor presidente, dizendo que me preocupa o ritmo lento ainda da retomada. E é um ritmo que, embora indicando retomada um pouco aqui e acolá, no fundamental ainda estamos em processo de, como eu disse, aumento de desempregados, renúncia a investimento, falta de confiança e credibilidade e, portanto, isso torna mais urgente e mais necessária a nossa atuação aqui no Parlamento. Nós não temos que nos conceder tempo, nós temos que nos conceder uma ação continuada, para que a gente possa estar totalmente associado à recuperação da economia brasileira, à volta do investimento. Isto é urgente, não é um apelo, isso é uma obrigação que incumbe a todos nós que estamos aqui no Parlamento, nesse momento grave. Nós votamos o impeachment, afastamos a presidente. Nós tivemos um resultado eleitoral indicativo de que há confiança nos partidos que compõem a base de sustentação do governo e há boa expectativa no que vai acontecer na medida que formos avançando nas votações que estão sendo propostas. Mas é preciso fazê-lo com muita determinação e com grande sentimento de urgência. Era o que eu queria dizer, senhor presidente.